Olá, estudante, tudo bem? Aqui quem nos fala novamente é o professor Enoque Teixeira, e é com grande alegria que eu estou aqui conversando com vocês nesse segundo vídeo das nossas unidades de aprendizagem. Então nós estamos aqui na aula de número 2. Já falamos sobre a aula número 1, né, onde nós falamos ali sobre cadeia de valor, sobre organogramas, né, e a ideia das empresas sempre está enxugando os níveis hierárquicos justamente por causa do resultado final, que cada vez está mais complicado, né, pessoal? Nessa unidade 2, pessoal, nós temos aí um tema bem interessante, que é o mapeamento de macroprocessos, que é uma continuidade da cadeia de valor que nós estudamos aí na aula de número 1. Então, pessoal, a ideia de nós falarmos de macroprocessos é justamente fazer com que a empresa, de fato, se adapte rapidamente a essas necessidades dos seus consumidores. Os consumidores hoje impõem novas regras, novas adesões e mudanças muito rápidas, e as empresas precisam ser perenes, rápidas no negócio, justamente para não ter problemas aí de perder os seus clientes. Então, o macroprocesso, pessoal, ele acaba auxiliando ali a gestão a controlar todo o desempenho dos processos e atividades da empresa. A ideia é justamente ali identificar ou mitigar, né, possíveis gargalos com seu detalhamento ali nos macros processos. Então vamos entender um pouquinho aí como que funciona esse macroprocesso. É claro que a ideia de macroprocesso vem justamente pelo cenário de globalização, né, de volatilidade e rapidez com os negócios mundiais, né? Então a ideia é que a empresa possa tomar decisões sempre rápidas, buscando sempre a transformação, a rapidez, justamente visando ali o atendimento final ao cliente. Tá, pessoal? Não tem como a gente falar de empresas hoje e não pensar em eficiência, em eficácia, em produtividade, em qualidade, né? E tudo isso vem da onde? Dos processos. Então a ideia justamente de falar de macroprocessos é justamente decompor, né, todas as partes de um processo, né, fazendo que haja ali processos subsequentes, interligados de maneira estruturada e lógica, né, tendo em vista ali a intenção de descobrir onde é que estão ali os gargalos, os erros, para que a empresa possa melhorar. Tá bom? Então, pessoal, lá na unidade 2, você consegue entender ali numa visão horizontal de como que é feito, né, o macroprocesso no geral. Essa é a primeira parte, né? Então você consegue entender ali que dentro de um macroprocesso, você decompondo as tarefas, você tem de um lado ali o desenvolvimento das estratégias da empresa, você tem o desenvolvimento do produto, tudo que envolve produto, você tem ali o projeto do suporte individualizado, né, justamente para estar ali atendendo as necessidades da empresa e do mercado, né, a capacidade de fabricação, então você tem um macroprocesso desse lado, você tem o macroprocesso de comunicação com os clientes, você tem o macroprocesso do atendimento de pedidos. Então tudo isso, pessoal, vai reunir todos os processos dessas etapas que eu falei. Então tudo que for desenvolvimento de estratégias, vai ter lá o macroprocesso dessas tarefas, e assim sucessivamente. Para nós entendermos melhor como que se decompõe esse macroprocesso, existe um fluxo de processo, né? Então esse fluxo ele é seguido do macroprocesso, do processo logo embaixo, do subprocesso, das atividades e por último as tarefas. Então um exemplo, qual é o macroprocesso lá em cima? Gerir suprimentos. Então está lá em cima, gerir suprimentos. Quais são os processos? Gerir fornecedores, gerir armazenamento, gerir transporte e entrega. Esses são os 3 processos. Quais são os subprocessos do primeiro lá, que é gerir fornecedores? Selecionar fornecedores e gerenciar contratos com fornecedores. Dentro do subprocesso selecionar fornecedores, você tem ali buscar fornecedores do mercado, solicitar documentação, analisar documentação, divulgar fornecedor selecionado. Tá? E lá embaixo você tem as tarefas. Dentro da atividade buscar fornecedores, buscar no mínimo os 3 fornecedores que atendam às regras dispostas da política de fornecedores. Então, pessoal, você tem ali o macroprocesso, o processo, o subprocesso, as atividades e as tarefas. Com isso, você tem o macroprocesso de um processo da empresa. Isso acaba facilitando a identificação de gargalos. O que é o gargalo? O gargalo é uma restrição
entre as atividades ou entre os processos ou subprocessos que impactam o desempenho e a fluidez do processo dentro da empresa. Então, dentro desse macroprocesso, você tem infraestrutura, pessoas, sistemas, fatores internos, externos, que contribuem para que o gargalo seja estabelecido. Tá, pessoal? Então, quando a empresa está ali com a ideia de aplicar o macroprocesso para identificar os gargalos, ela vai seguir exatamente esse fluxo que eu expliquei aqui de forma pausada, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês aí nessa aula de número 2, tá, pessoal? Um assunto bem interessante. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me procurar ali no fórum de dúvidas. No mais, vamos seguir aí, galera, a nossa ideia de estudar e vamos em frente. Até daqui a pouco na próxima aula.